E aí, galera, então vamos chegar nessa parte agora de proteção do complexo dentino pulpar. Vocês vão reparar na apostila de vocês. Primeiro, que essa apostila da aula 5 é a mais longa de todas, né? Ela é bem consistente, tem muito conteúdo, principalmente por causa dessa parte. Por quê? Dentro dessa parte, ela está dividida também em subtópicos, digamos assim, né? E a gente vai falar primeiro assim, do que é dentina a gente já falou. Então, assim, se você não assistiu a aula de sistemas adesivos, que a gente fala bastante de como é dentina, volta lá, assiste porque vai ser importante, porque a gente descreve a dentina e tudo, os dentinários, tudo vai ser importante aqui também. A gente vai falar rapidamente, mas tudo que a gente já viu na aula de sistemas adesivos. Então, a gente vai descrever um pouquinho o complexo dentino pulpar, e os fatores, e como a gente vai evitar gerar uma agressão nesse complexo dentino pulpar no primeiro momento, as coisas que geram agressão e como evitá-las no primeiro momento. Depois a gente vai falar dos materiais utilizados para a proteção do complexo dentino pulpar, e aí essa parte que demanda uma certa atenção, porque a gente vai falar de hidróxido de cálcio, MTA, cimento de ionômero de vidro e OZE. O cimento de ionômero de vidro, gente, que poderia ser um tópico à parte, assim, poderia ser uma aula só de ionômero de vidro, tá? Mas por que eu não quis fazer uma aula só de ionômero de vidro? Revendo as provas mais antigas, principalmente essa de 2017, não caiu nada de ionômero de vidro, sabe? Não, é um assunto que tem muita questão de concurso, é cobrado em tudo que é concurso. Eu sei, pô, a gente está focado aqui na Marinha, mas, cara, tem as questões e fui botando para vocês essas questões de ionômero, porque, cara, vocês vão encontrar mais para frente, mais para tarde. É um material que rende muito assunto, rende muita questão, tá? Nas últimas provas, pelo menos na última não tinha nada, então, será que vai ter nessa? Enfim, vamos falar um pouco para a gente não deixar aberto, né? Não deixar nenhum buraco, mas sabendo disso. Então, assim, vai ter muita questão. Vocês vão ver que a apostila é muito grande, também porque tem muita questão de ionômero. E aí, assim, precisa fazer todas? Tendo tempo faz, claro, é estudo, é exercício, tá? E eu vou depois aqui citar, elencar aqui algumas delas para a gente debater, tá? E na parte final dessa parte de proteção do complexo dentino pulpar, a gente fala dos tratamentos que são utilizados para a proteção do complexo dentino pulpar. Quando já chega na polpa, quando já está ali, o que você pode fazer? Mas também a parte mais curta, a parte mais longa, quando a gente fala dos materiais mesmo, propriamente ditos. Beleza? Então vamos dar sequência aqui nessa parte. Então vamos lá. O órgão pulpar é constituído por um tecido conjuntivo frouxo especializado, composto por células fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, odontoblastos e células de defesa, substâncias amorfas, fibras, vasos e nervos. Deu para entender alguma coisa? Mais ou menos? Então vamos lá. O tecido pulpar, e na verdade o órgão pulpar, porque a gente tem vários tecidos ali dentro, ele é composto por um tecido conjuntivo especializado. O que significa? Tecido conjuntivo a gente tem no organismo como um todo, né? É uma coisa muito vaga, mas ele é especializado, porque a gente só tem parecido com a polpa, só ali mesmo na polpa do dente. Então nada muito, você não vai ter na pele, você não vai ter no fígado, nada disso. É especializado. A gente tem algumas características muito marcantes, que são a presença de vasos sanguíneos, né? Então a gente sabe que se faz um acesso, quebra o dente, internamente a polpa sangra. Tem presença de nervos, então é o que dá a dor, né? O paciente acaba sentindo muita dor. E o que é mais interessante são isso aqui, ó. Composto por células fibroblastos. Primeiro, fibroblastos, eu quero chamar a atenção aqui para esse sufixo. Blastos são células que formam alguma coisa. Então, se são fibroblastos, formam fibras. Não à toa, eu tenho aqui, ó, presença de fibras. Odontoblastos. Blastos formam alguma coisa, então forma dente, mais especificamente dentina. Por quê? O dente a gente pode dividir basicamente esmalte e dentina, digamos assim, os tecidos minerais duros. E você tem o odontoblasto que forma dentina. E o que forma o esmalte é o ameloblastos. Só que os ameloblastos não estão presentes dentro da polpa, tá? Já foram perdidos. Então, amelo é um prefixo para esmalte. No ator a gente vê junção amelo-dentinária, junção esmalte-dentina.
tá? Odontoblastos, células de defesa, papapá. E quero chegar aqui, ó, células mesenquimais indiferenciadas. É um nome bonito, né? Células mesenquimais indiferenciadas. Mas tem outro nome, mais simples. Células-tronco. Isso aí. O que são células-tronco? Que, sim, ficam muito em voga na medicina, né? Que é tão interessante. São células mesenquimais indiferenciadas. Ó, ótima resposta. Mas o que significa? São células que são simples demais, não tem nenhuma complexidade nelas, mas elas têm uma capacidade interessantíssima, que elas podem se diferenciar em qualquer célula, ou pelo menos em várias células do organismo, do nosso corpo. Então, essas células-tronco são muito interessantes para tratamentos médicos, enfim, para terapias, e algo que ainda deve muito ser estudado, só que é difícil você adquirir células-tronco, porque elas estão presentes basicamente no feto, então você conseguir remover célula-tronco é muito complicado, porém, dentro da polpa tem célula-tronco. E aí elas vão ter uma função um pouco mais específica na odontologia, que é o seguinte: em alguns momentos você tem uma agressão muito superficial à polpa. A polpa, ela funciona como se fosse um centro de inteligência que ela está ali para se proteger. E ela quer manter a sua vitalidade. Então, se está tendo uma agressão lá na dentina, um pouco mais afastado, e podendo chegar ali na polpa, ela já manda um comando para aquela região, ó, começa a formar mineral ali, começa a depositar mineral e tenta obliterar esses tubos dentinários para diminuir a permeabilidade e que essa agressão não atinja a polpa para a gente se manter vivo aqui. Isso é a formação de uma dentina esclerosada, aquela dentina bem mineralizada, bem escura, resistente, saudável, diminui a permeabilidade para a agressão não chegar na polpa. Em outras situações, essa agressão já é mais aguda e atinge uma camada superficial da polpa. E aí você tem, às vezes, uma agressão chegando ali, uma morte muito superficial, uma necrose muito superficial nessa polpa, só que a polpa, cara, a gente, beleza, perdeu uma parte aqui, mas o todo a gente consegue salvar. Só que a gente precisa de uma nova dentina ali. A gente não pode ficar a polpa exposta ao meio bucal, a gente precisa de uma dentina para proteger a gente. Então, o que forma a dentina? Odontoblastos. Se você perde os odontoblastos, que são as células que formam a camada mais periférica da polpa, quem vai formar a dentina? Novos odontoblastos. Eu tenho novos odontoblastos dentro ali no corpo, no núcleo, na verdade, da minha polpa? Não tenho, mas eu tenho células mesenquimais indiferenciadas, eu tenho células-tronco. Então, essas células-tronco são capazes de migrar até a periferia da polpa, se diferenciar em células odontoblastos e formar uma nova dentina. E essa dentina é chamada dentina terciária, tá? É uma dentina formada por uma nova geração de odontoblastos, formados a partir de células-tronco, a partir de células mesenquimais indiferenciadas. Então isso é muito legal. Eu acho isso fantástico. Não sei se eu sou nerd pra caramba por isso, mas eu acho muito maneiro isso. Caraca, se pegar uma célula-tronco ali, não, tipo, o núcleo de inteligência da polpa, digamos assim, pô, você tá de bobeira aí, ó, vira lá, odontoblasto, forma uma dentina nova ali pra gente se proteger, pra gente manter vivo aqui. Muitas vezes dá certo, tá? A gente vai explicar aqui em quais situações isso acontece. Ele usa, vamos lá. Função da polpa, do órgão pulpar. Formação de dentina, função primária, nutrição e defesa. Está circundado por paredes anelásticas e o contato com o meio externo se dá somente pelo forame apical. Somente, que eu digo, num aspecto fisiológico, né? A dentina é dependente da polpa para a sua formação via odontoblastos e, ao mesmo tempo, protege a polpa das agressões do meio externo. Então, essa historinha que eu já contei, já adiantou aqui. Composição, 70% de matéria inorgânica, isso aí já é dentina, tá? Hidroxapatita, 20% de matéria orgânica, colágeno, 10% de água. O fenômeno da sensibilidade dentinária está relacionado com a movimentação do fluido nos túbulos dentinários. O comprimento dos processos odontoblastos é de 0,1 a 1 micrômetro e a gente tem os túbulos dentinários, tá? E aí, esse slide já apareceu na outra aula. O que a gente quer passar nesse slide? Tem essa diferença, né? Isso, eu fiz uma prova da FRJ, caiu essa informação aqui. Agora, o que é importante a gente entender dessa afirmação é a dentina próxima à polpa, ela tem mais túbulos dentinários
maior número de túbulos dentinários, e esses túbulos dentinários também são mais abertos. Então, você pensa o seguinte, o túbulo dentinário, ele é composto de hidroxapatita e fibra colágena? Não, ele é um negócio meio aberto ali, com água e prolongamento, fluidos, né? E prolongamento dos odontoblastos. Então, o túbulo dentinário é o que dá a permeabilidade da dentina. A dentina é permeável. Só que, como próxima polpa eu tenho maior número de túbulos dentinários, eles mais abertos, a dentina próxima à polpa ela é mais permeável. A dentina já afastada da polpa, próxima à junção amelo dentinário, perdão, ela já tem túbulos dentinários mais espaçados e com calibre mais fechadinho. Então, a permeabilidade da dentina afastada da polpa é menor, protege um pouco mais o dente. Que vai estar possivelmente mais próximo de uma agressão, por exemplo, né? Quando vai chegando na polpa, ela fica muito, muito permeável, vai ficando cada vez um pouco mais permeável, entendeu? Então, assim, tem esses valores aqui, uma pequena diferença do que o Baratiev fala, o que o Conceição fala, tá? Vocês têm essa informação aqui, mas o que os dois falam basicamente é isso. Afastado da polpa, túbulos dentinários fechadinhos e espaçados, próximos da polpa. Muito próximos, um número grande de túbulos dentinários, eles bem abertos também, tá? A polpa reage à agressão da cárie de duas maneiras. Produzindo dentina reparadora, esclerose dentinária, que preenche os túbulos dentinários com hidroxapatita. Então, o que é dentina reparadora? Aquela que eu falei que é a terciária. Aquela dentina que é formada por uma nova camada de odontoblasto, dentina reparadora ou terciária, que você tem uma nova camada de odontoblasto formando uma nova dentina. E geralmente você vai ter o quê? Redução do seu volume da câmara pulpar, porque você perdeu a camada de odontoblasto, teve que formar a dentina mais embaixo. A dentina esclerosada, esclerose dentinária, não é uma nova dentina. Atenção aí. E não são novos odontoblastos. É uma região, pode estar afastado até a próxima polpa, mas uma região que está tendo uma agressão um pouco mais leve e o núcleo de inteligência da polpa. Cara, nunca sei se algum autor ou algum professor já falou esse termo, mas enfim, acho que deu para entender, né? Mas o núcleo de inteligência da polpa mandou informação para aquela região, ó, ali a gente tem que começar a produzir mais mineral, tem que obliterar, fechar esses canalículos, esses túbulos dentinários aí, para que essa agressão externa não atinja aqui a polpa. Então, deposita mineral, fecha esses túbulos, diminui a permeabilidade para manter essa agressão aí, não chegar até aqui. Então, isso é esclerose dentinária. Não foi uma nova dentina, não são novos odontoblastos, é a maior deposição de mineral. Tá? Isso torna a dentina menos permeável aos ácidos bacterianos, como já vimos. Então, fatores etiológicos e fisiológicos das alterações pulpares. Bom, a gente tem fatores bacterianos, como toxinas e enzimas associadas à cárie dentária. Fatores físicos, mecânicos, podem ser divididos em mecânicos, traumáticos, fatores coronários, iatrogênicos, preparo das cavidades, patológico, atrição, abrasão, erosão, raspagem periodontal. Isso a gente vai falar aqui no próximo tópico da aula. E calor, decorrente do preparo cavitário e materiais restauradores. Preparo cavitário principalmente sem aquela refrigeração abundante, né? Então, se a gente fosse falar de tudo que pode causar uma agressão na polpa, a gente vai ter que falar todas as técnicas utilizadas na odontologia, ou pelo menos em dentística, de como fazer certo e como não fazer errado, tá? E como não errar. Então fica muito, muito extenso, mas é óbvio. Ó. Preparo cavitário, brocas novas, com alta refrigeração para você manter a temperatura. Um calor excessivo é muito prejudicial à saúde à vitalidade pulpar, tá? Então vamos dar sequência. Outros fatores químicos, materiais oriundos das resinas compostas, principalmente quando as resinas estão mal polimerizadas. Então isso é muito preocupante, principalmente em situações que você tem uma cavidade profunda, próxima à polpa, e com um incremento muito grande, que você não teve uma polimerização adequada naquelas camadas mais profundas, liberação de bisfenol A e monômeros não reagidos. Então você olha assim, na superfície está rígido, está duro, beleza, mas na profundidade não está legal. Tomar cuidado com isso. Fatores fisiológicos, uma alteração dimensionais na cavidade pulpar, o diâmetro dos túbulos, esclerose dentinária, tratos mortos, o envelhecimento, né, alterações estruturais na polpa, células, fibras, coloração, ligação, tudo normal. Assim, a gente sabe que, como eu falei, na
periferia da polpa, a gente tem odontoblastos. E esses odontoblastos, eles estão funcionando ao longo da sua vida. Então você tem uma deposição de dentina constantemente. Claro que numa situação saudável, digamos assim, de um trauma crônico de baixa intensidade, como é a mastigação, isso acontece de forma lenta. Então se você pega, por exemplo, vou até desenhar, não desenho até agora, você vê que são dois dentes, pelo menos externamente, muito parecidos, né? Agora, esse aqui seria um dente jovem, com uma câmara pulpar bem ampla, bem volumosa. E esse aqui, um dente já mais idoso, com uma câmara pulpar mais retraída. Por quê? Na superfície, aqui nessa linha azul, vou até marcar aqui, isso acontece por toda a extensão da raiz, da polpa, tá? Não somente na polpa coronária, não. Mas toda a extensão, toda a periferia da polpa, você tem esses odontoblastos, que com o tempo eles vão depositando mais dentina e isso, consequentemente, vai reduzindo o volume dessa câmara pulpar, tá? E o processo de envelhecimento, vai tendo mais fibras, enfim. Isso aí a gente já sabe na sequência aqui. Como proceder para preservar a saúde da polpa nos preparos cavitários? Então, assim, quando a gente fala de preparos e quando fala da técnica, a gente já dá todos os macetes e já dá todo o caminho das pedras para você fazer da forma correta. Se você foge dessa técnica, é muito provável que você está fazendo besteira, tá? Então, assim, tem aluno que às vezes, na graduação, vocês não, né? Mas assim, tem aluno que às vezes na graduação ele reluta um pouco em ouvir o que o professor está falando. Fala, cara, usa um material novo, material bom, usa uma broca nova, pisa forte no pedal da caneta para sair bastante água. E ele acha que aquilo não é verdade, então acha que ele pode fazer da forma que ele quiser, então acaba fazendo besteira. Então, assim, quando a gente ensina a técnica da forma correta, é a forma correta, é a forma correta. Então, assim, se você faz alguma coisa diferente, provavelmente vai estar fazendo besteira, tá? Então, vamos ver alguns detalhes, claro. Como eu falei, poderia citar praticamente todos os procedimentos em dentística aqui, ficaria bem extensível, mas citar alguns pontos aqui importantes. Profundidade do preparo. Quanto mais profundo o preparo, maior risco de agressão pulpar, óbvio. E sem contar também que aumenta a permeabilidade na dentina. Existe uma relação direta entre a quantidade de dentina remanescente pós-preparo cavitário e a vitalidade pulpar. Então, quanto mais dentina remanescente, melhor a minha vitalidade pulpar. Tranquilo, né? Extensão do preparo. Cada porção... É aí o seguinte, tem a diferença do que é profundidade e extensão. Por exemplo, eu posso ter um preparo tipo inlay com 2 milímetros de profundidade. Eu posso ter um preparo onlay com 2 milímetros de profundidade também. Ou um preparo overlay com 2 milímetros de profundidade. A profundidade entre eles foi diferente? Não. Qual que foi a diferença? A extensão. O quanto que, digamos assim, circunferencialmente eu desgastei de dente para fazer esse preparo. E claro, quanto mais eu desgasto em extensão, mais eu vou estar expondo dentina, tubos dentinários, prolongamentos odontoblastos e por aí vai. Então, cada porção de dentina removida expõe milhares de tubos dentinários, aumentando a permeabilidade dentinária. Preparos além da junção esmalte-cimento. Qualidade inferior da dentina radicular, contém hipocalcificações e predisposição à infiltração e avanço da cárie. Então, a dentina radicular, ela é diferente da dentina coronária, tá? E essa dentina tem umas características bem inferiores, como hipocalcificação, então a chance de dar um problema na dentina radicular é maior do que na dentina coronária. Refrigeração. O movimento do preparo deve ser pendular e intermitente de pressão sobre a estrutura dentária para evitar o calor. Então, assim, nada de se fazer um movimento intenso, fazendo com força. O que acontece com a broca mais velha é que ela vai perdendo o poder de corte, aquela broca mais antiga,
você inconscientemente você faz um pouquinho mais de força para que ela faça o mesmo desgaste. E isso está gerando uma pressão e, consequentemente, também calor, o que gera uma agressão ao complexo dentino pulpar. Perdão. Sugestão. Descarte das brocas após 4 preparos de MOD. Sugestão. Deve-se usar refrigeração com saída dupla ou tripla. E lembrando, essa refrigeração, a saída dupla ou tripla, ela é direcionada para a ponta ativa da broca, tá? Porque é onde vai gerar mais calor. Então tem que estar atento também nesse detalhe. 4. Limpeza da cavidade, secagem e proteção do complexo dentina-polpa. O objetivo da limpeza: favorecer a adaptação do material restaurador a uma dentina limpa e o mais livre de micro-organismos possível. Materiais: EDTA, 0,2% e clorexidina. Lembrando, o EDTA é aquele que remove esmerleio e tudo. Secagem: evitar o uso prolongado da seringa de ar. Ideal seria bolinhas de algodão esterilizadas. Só uma observação, hoje em dia nem a bolinha de algodão é muito indicada, porque a bolinha de algodão pode deixar fiapos de algodão, às vezes invisíveis durante o procedimento, que é tão fininho. Então, mais indicado ainda são usar papel absorvente, esterilizado também, claro. E pode ser filtro de café, papel toalha, guardanapo, mas, claro, não aquele guardanapo de boteco que não absorve nada, mas uma coisa mais absorvente mesmo, tá? Proteção do complexo dentino pulpar. É impressionante, sempre tentando botar dentino pulpar, o corretor sempre escreve dentinho. E aí, pô, eu corrigi tantas vezes isso, tantos, passou, dentinho pulpar, desculpa, tá? Vou tentar corrigir na apostila antes de mandar para vocês. Se eu não corrigir, desculpa também. De qualquer forma, né? Desculpa. Mas enfim, proteção do complexo dentino pulpar, uso de hidróxido de cálcio e CIV, cimento de ionômero de vidro. Bom, os requisitos dos agentes de proteção pulpar. Então, vamos começar a falar dos agentes já. Ser bom isolante térmico e elétrico, ter propriedades bactericidas e bacteriostáticas, apresentar adesão às estruturas dentais, estimular a recuperação das funções biológicas da polpa, favorecendo a formação de uma barreira mineralizada, ser inócuo, não provocar injúrias pulpares, ser biocompatível, apresentar resistência mecânica suficiente ao esforço de condensação dos materiais restauradores, inibir a penetração de íons metálicos nos dentes, evitar ou diminuir a infiltração de bactérias ou toxinas bacterianas e ser insolúvel ao meio bucal. Muitos requisitos, né? Pô, você está querendo demais do seu material. O que a gente quer, o que a gente precisa disso tudo, né? Proteger bem o dente contra estímulos térmicos, elétricos, mecânicos, que ele suporte uma força mecânica, que ele não provoque dano nenhum, mas que estimule inclusive a formação, a recuperação desse dente, que ele seja insolúvel em meio bucal, que ele tenha uma alta estabilidade, que tenha uma cor legal, enfim, tantos facilidade de uso, enfim, são tantas coisas que te exigem do material. Agora, infelizmente, não existe um material com todos os requisitos. A gente vai ter que pensar em cada situação clínica. Então, você pensa o seguinte, pô, vou botar um amálgama aqui. Já sei que o meu material restaurador vai ser amálgama. O que eu preciso no caso do amálgama? Pô, uma amálgama é um material que é condutor térmico, então térmico e elétrico. Então, o ideal que o meu material seja isolante térmico e elétrico. Bom, eu vou condensar o amálgama, então preciso que o meu material tenha uma resistência mecânica para a condensação do amálgama. Ok. Bom, o meu amálgama é um material que é um metal metal básico, né? Um metal não nobre, uma liga metálica não nobre. Então sofre corrosão no meio bucal. E esses produtos de corrosão podem pigmentar o dente. Então seria interessante que eu vedasse esses tubos dentinários nessa dentina para que esses produtos, esses íons metálicos não penetrassem nessa dentina. Enfim, a gente vai pensando em cada situação clínica, o que a gente precisa. Tá? Eu preciso dessas características. Essas características eu encontro em qual material? E aí que a gente vai falar agora dos materiais. Tá? Então, ficar pensando muito em indicação, às vezes dá um trabalho. Mas você tem que entender as características do material. Esse material tem tal vantagem, porém tal desvantagens. Pô, beleza, mas no caso específico aqui, nesse caso A, B, C ou D, enfim, nesse caso específico eu vou usar tal material porque ele vai ter tais características positivas. E essas desvantagens não vão influenciar no meu caso específico aqui, tá? Então, a indicação do material protetor será baseada na profundidade também dessa cavidade, tá? Vamos dar sequência, então. Vamos ver, então, os protetores pulpares segundo o Phillips. E aí,
Como eu estou falando agora de características do material, vamos buscar o Philips como orientação, né? O Anus Avice. A gente tem protetores pulpares, os vernizes cavitários, materiais para forramento, que a gente pode dividir, assim como o hidroxicálcio e o MTA, e materiais para, perdão, materiais para a base, como o OZE e o CIV. Então vamos lá pensar nos vernizes cavitários. Composição: resina natural ou sintética com solvente, acetona, cloroforme ou éter. Forma uma camada bem fina no dente quando conforme o solvente evapora. Eita, passou rapidinho. Propriedade: aceitável biocompatibilidade, bom isolante elétrico e não térmico, previne a descoloração da estrutura dentária pela incorporação de íons metálicos. Então é muito indicado que antes do amálgama, o verniz cavitário é bem interessante. Detalhezinho quando você passa o verniz cavitário, você passa 2 camadas. Passa uma, espera um pouquinho, depois passa a segunda. Você garantir que vai estar vedando bem. Antigamente não se utilizava o verniz cavitário antes de instalação de amálgama, não tinha essa noção. Então o que acontecia ao longo do tempo? Com o processo de corrosão, os dentes ficavam completamente cinzas. Então, por mais que você removesse o amálgama, o dente continuava cinza. Mas o que está acontecendo? A amálgama sofreu corrosão. Esses íons metálicos penetravam nesses túbulos dentinários. Penetrando ali, não tem como tirar. Então, o dente fica todo acinzentado, mesmo removendo o amálgama. Então, às vezes, por uma restauração estética, digamos assim, aconteceu alguma vez comigo, tive que fazer uma coroa total no pré-molar superior, porque o dente estava completamente cinzentado, mesmo após a remoção do amálgama. Entendeu? Mas, se tivessem aplicado um verniz cavitário antes do amálgama, beleza, o amálgama sofreria corrosão? Sofreria, mas ele não pigmentaria, não mancharia o dente dessa forma. Então a restauração estética, digamos assim, seria simplesmente remover o amálgama e botar uma restauração de resina. Mas no caso, foi necessário fazer uma coroa total para recuperar a estética do pré-molar superior que aparecia no sorriso mesmo. Contraindicação: são contraindicados sobre restaurações de resina composta ou CIV resinoso, pois possuem componentes que inibem a polimerização. Chega a ser um pouco óbvio, né? Até pela adesão da minha resina composta, do meu ionômero de vidro, eu preciso da dentina. Preciso ter acesso ali a um substrato. E eu aplico um material, um verniz que vai vedar, que vai isolar, que vai obliterar essa dentina. Como é que vai ter acesso agora à minha adesão? Não vai dar certo. Essa é a contraindicação, tá? Coisa simples, falando de verniz cavitário, realmente não tem muito o que falar. Vamos lá, então vamos falar de materiais para forramento. A gente tem o hidróxido de cálcio e o MTA. O hidróxido de cálcio ele é muito utilizado no Brasil, material barato, acessível, fácil de utilizar, mas a gente já sabe que tem algumas pesquisas muito interessantes que não utilizam mais o hidróxido de cálcio e usam outros materiais, outros medicamentos que têm benefícios mais interessantes, como o próprio MTA, né? O MTA já está diminuindo um pouco o preço, ficando cada vez mais acessível, mas mesmo assim, hidróxido de cálcio é muito barato, então, e tem um bom resultado também. Mas tem pesquisas lá fora que usam outros materiais, são interessantes também. Tá? Bom, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Beleza. Vamos lá, hidróxido de cálcio. Considerado padrão ouro para os estudos de biocompatibilidade. Isso segundo o Philips. Propriedades: estimula a formação de dentina esclerosada, possui um pH alcalino, na verdade bem alcalino, bem básico, protege a polpa contra estímulos térmicos e elétricos, promove hemostasia, ação antimicrobiana, justamente até pelo pH alcalino, porém ele é altamente solúvel, e tem baixa resistência mecânica, tá? Então assim, tô olhando aqui as minhas qualidades, caramba, que material maravilhoso, vou fazer uma restauração com hidróxido de cálcio. Não, por quê? Ele é altamente solúvel, então meio bucal é úmido, sem como botar um material exposto ao meio bucal que é altamente solúvel? Não pode, senão ele vai se dissolver. O material tem baixa resistência, então você pode botar numa região que tem impacto mecânico diretamente? Também não. Então, ele vai ficar somente como um forro, tá? Classificação: ele pode ser apresentado como pó, que se compra na dental, na loja, né? O pó, que é o PA significa pró-análise, pode chamar de pó também.
ou a pasta que você fabrica, né? Você compra o pó, mistura, vai ter o pró-análise, você mistura com soro fisiológico, e também você tem o cimento, aí você também compra separadamente. Aqui tem duas pastinhas, né? Duas bisnaguinhas, que é o cimento de hidróxido de cálcio. A gente pode até citar também, além da pasta de hidróxido de cálcio, a solução de hidróxido de cálcio. Por quê? Eu pego lá uma quantidade de hidróxido de cálcio, misturo com soro fisiológico num copinho, né? Espera um pouquinho, vai decantar. Lá no fundo vai ter a minha quantidade, minha pasta de hidróxido de cálcio. Porém, essa água, também chamada de água de cal, enfim, ou solução de hidróxido de cálcio, ela também pode ser utilizada não como material de forro, não como material para ser utilizado, mas você pode puxar com uma seringa, assim, sugar aquela água e usar para lavar a sua cavidade também. Também provoca hemostasia, então diminui o sangramento. É interessante em algumas situações clínicas, tá? Mas como ele não é um material que você vai utilizar e vai deixar no dente, mesmo que temporariamente, a gente não vai citar agora não, tá? Bom, então, hidróxido de cálcio PA, indicação, capeamento pulpar direto. Vou até falar um pouquinho mais à frente aqui de capeamento pulpar direto, mas já explicando, já adiantando, é aqui, microexposição pulpar, né? Como é que funciona? Como é que acontece isso e como é que seria o capeamento pulpar direto? Ele é indicado principalmente quando você tem aquela história de exposição acidental da polpa. O que significa isso? Quando você está fazendo um procedimento bem controlado, até com isolamento absoluto, removendo tecido cariário, tudo, um ambiente controladinho e tal, mas você deu mole, a broca escapou um pouquinho, acabou tendo uma exposição pulpar pequena, tá? Então você vê, tá sangrando um pouquinho aqui, mas pô, tá tudo controlado, será que vai dar para preservar? Aí o que a gente tenta é utilizar o hidróxido de cálcio PA, o pó de hidróxido de cálcio. É garantido que vai dar certo? Nunca é garantido, nunca, sempre vai ter um risco, mas custa nada tentar também, né? E como é que é o mecanismo de ação? Em contato com a polpa, provoca inicialmente necrose superficial e depois deposição. Isso que eu acho fantástico, isso que é o meu lado nerd, é que eu acho tão interessante, porque pensar aqui na polpa, e uma exposição pulpar aqui, uma cavidade, eu venho e vou botar meu pozinho de hidróxido de cálcio aqui, né? Num primeiro momento, o meu hidróxido de cálcio, por ser altamente alcalino, ele acaba provocando uma agressão a essa polpa e provoca essa necrose pulpar. Superficial. Quais são as células que ficam aqui nessa periferia da polpa mesmo? O odontoblasto, isso aí. Os odontoblastos são as células formadoras de dentina. Então eu mato esses odontoblastos no primeiro momento. Mas aqui no meio, eu tenho umas células bem especiais, que eu já citei, que eu falei pra caramba delas. Células mesenquimais indiferenciados, isso aí, células tronco. E aí se eu sei, se o meu núcleo de inteligência da polpa sabe que aqui eu tenho uma necrose superficial, tenho uma agressão, essas células vão começar a migrar para cá, se diferenciando em odontoblastos, e aí formam uma nova camada de dentina. Como eu falei, ó, diminui um pouco o volume da sua câmara pulpar. Agora você tem um novo odontoblasto formando uma nova dentina, tá? E eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho isso fenomenal. Vou deixar um pouquinho aqui esse desenho. Fenomenal. Todo mundo sacou isso aí? Todo mundo pegou? Tranquilo, né? Vocês que já estão formados aí já sabem isso. Mas eu falo para a graduação isso. Os alunos assim que estão ouvindo pela primeira vez, eu falo com entusiasmo como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, porque eu acho isso máximo. Enfim, vamos lá. Cimento de hidróxido de cálcio. Comercializado em duas pastas, né? A pasta base, pasta catalisadora, ou pasta única quando ela é fotoativada, tá? Indicações: proteção pulpar indireta e cimentação provisória. O que é a proteção pulpar indireta diferente da proteção pulpar direta? A proteção pulpar direta é quando você tem contato diretamente com a polpa. A proteção pulpar indireta é quando você não tem contato com a polpa, mas você tem um efeito na polpa indiretamente. Por quê?
você tem uma camada de dentina ali. E essa dentina mais próxima à polpa, ela é altamente permeável. Então você pode botar um material na superfície ali dessa dentina, uma camadinha fininha, que tem uma certa comunicação, né? Vai ter um efeito pela permeabilidade nessa polpa indiretamente, ok? Após cerca de 7 minutos, o material já possui resistência suficiente para suportar a condensação do amálgama. Olha que interessante. Então, um material que pode ser utilizado no forro de amálgama. Entretanto, dependendo da inclinação das forças de condensação, pode ser deslocado, assim como a contração da resina. Por isso, recomenda-se um material intermediário como base. Então, assim, na verdade, quimicamente, a gente sempre bota um material intermediário. E qual seria esse material intermediário? Ionômico de vidro. Isso aí, muito bem. Respondeu certinho. Tá? Eu não ouvi você respondendo, eu estou supondo que você respondeu certo. Mas é tão simples isso aí que eu acho que todo mundo respondeu certo mesmo. Então, vamos lá. O hidróxido de cálcio apresenta grande solubilidade e baixas propriedades mecânicas. Por isso, deve ser usado na menor espessura possível. Eu falei, se eu vejo as características positivas do hidróxido de cálcio, eu vejo muita coisa boa. Mas eu estou vendo também que ele tem baixa solubilidade, quer dizer, alta solubilidade, perdão, tem baixa resistência mecânica. Então, assim, uso o mínimo possível, só para aquele fim terapêutico. Em cima dele, eu boto um material intermediário com ionômico de vidro. E em cima do ionômico de vidro, eu boto uma amálgama, resina, o que for necessário. Ou, se for indicado, se tiver situação adequada, você pode até botar o ionômico de vidro com material extrator definitivo também. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, então. Falando agora do MTA. Eu poderia até ter mantido esse desenho. Mas vamos lá. MTA, o agregado trióxido mineral, apresenta excelentes resultados de biocompatibilidade. Indicação, pode ser utilizado em caso de microexposição pulpar, é o desenho que eu acabei de apagar, para tratamento conservador da polpa, tratamento de perfurações endodônticas, é muito utilizado, e para áreas que apresentam umidade, que também a umidade é um ativador da reação química do MTA, então ele precisa da umidade. O que com hidróxido de cálcio, por ter muita solubilidade, não é interessante, né? O que é interessante do MTA, comparando o hidróxido de cálcio, naquele desenho que eu acabei de apagar, é idiota, mas enfim, o hidróxido de cálcio, toma cuidado também, o aluno acaba errando isso também, aluno que fala os alunos da graduação, né? A gente chama a atenção dele, mas acaba errando de vez em quando. Não é que o hidróxido de cálcio forma uma nova dentina. Não, o hidróxido de cálcio não tem poder de formar dentina. Quem que forma a dentina? Odontoblastos. Então, o que o hidróxido de cálcio tem a ver com formação de nova dentina? Ele induz a formação de uma nova dentina. É diferente do que você falar, o hidróxido de cálcio forma a dentina. Não, o hidróxido de cálcio não forma, ele induz a formação de uma nova dentina. Por quê? Porque tem é muito alcalino e acaba gerando uma necrose superficial, blá 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 blá, e dizer que você já sabe. Porém, a capacidade do hidróxido de cálcio de formar essa ponte de dentina, como a gente chama, essa nova dentina, essa dentina reparadora, ou dentina terciária, sinônimos, né? Ela é menor do que a capacidade do MTA de gerar essa ponte dentinária. Já está uma vez, há muito tempo já, eu vi um artigo que mostrava isso microscopicamente, cortes histológicos de polpas que tiveram indução numa formação de uma dentina reparadora com hidróxido de cálcio, comparando com polpas que tiveram indução de uma dentina reparadora com MTA. E a ponte dentinária formada pelo MTA sempre foi mais completa, mais bem estipulada, enfim, mais maciça, mais homogênea. Eu estou com maciço na cabeça, mas enfim, mais homogênea, né? É uma palavra mais bonita, do que quando com hidróxido de cálcio. Tá? Então vamos lá. Propriedade. Solubilidade baixa comparado ao hidróxido de cálcio, não somente a solubilidade, mas ele precisa da umidade para tomar presa. Limitação. Clinicamente não é tão fácil de ser inserido e tempo de presa final é longo. Estimula a formação de dentina esclerosada, assemelhando seus produtos à base de hidróxido de cálcio. Tá? Falando, um estudo um pouco mais recente, né? Forma até melhor. Apresenta melhores propriedades mecânicas em comparação ao hidróxido de cálcio, boa propriedade seladora devido à expansão de presa e possui atividade antimicrobiana e baixa citotoxicidade. Então, é um material bem interessante, né? Por que ele não é tão utilizado quanto o hidróxido de cálcio?
ainda é caro comparado ao hidróxido de cálcio. Beleza? Bom, aí vamos lá. Materiais para base. A gente tem o óxido de zinco eugenol e ionômero de vidro. Vamos falar então primeiro do óxido de zinco eugenol, um pouquinho mais rápido, né? O óxido de zinco eugenol é um material muito interessante como base, só que ele tem caído um pouco de desuso porque, seguinte, vamos pensar na composição dele, óxido de zinco e eugenol. O grande tchan disso tudo aí, o mais importante talvez aí, é o eugenol. O eugenol é aquele que tem aquele cheirinho de cravo, eu adoro, acho bonzão. Aquele cheirinho de dentista, né? E o eugenol, ele tem algumas informações interessantes. Primeiro, o eugenol, em pequena quantidade, ele tem um poder sedativo, ele reduz a dor, e anti-inflamatório, reduz a inflamação da polpa. Isso é muito bom. Porém, o eugenol, ele inibe a polimerização da resina composta e dos compósitos como um todo. Então, eu falo resina composta, mas eu poderia citar cimento resinoso ou até mesmo sistema adesivo. São compósitos, são feitos à base de uma matriz orgânica, à base de resina de metacrilato, monômeros de metacrilato. Então, o eugenol inibe a polimerização desses componentes. E o eugenol em excesso, ele pode ser tóxico à polpa. Então, complicado, né? Então, é um material que pode ter efeitos muito benéficos, como ser sedativo e anti-inflamatório, mas se estiver em excesso, ele acaba sendo tóxico à polpa. E como é que eu sei que meu hidróxido de cálcio, meu óxido de zinco eugenol, meu OZE, tem eugenol em excesso? O eugenol, o OZE, você compra separadamente um pó de óxido de zinco, é um pozinho branco, fosco, sem brilho, e um líquido eugenol, que é um líquido meio âmbar, né? Então, se eu misturo os dois, o líquido sempre tem um brilho, né? Tipo água, tem um brilhinho ali. O pó é fosco, não tem brilho nenhum. Misturo os dois, faço a minha manipulação. Se a minha mistura tem brilho, o que eu tenho em excesso? O pó, que é fosco, que não tem brilho, ou o líquido, que tem brilho? O que tem excesso é o líquido. O líquido é o eugenol. Então, sua mistura tem que botar mais pó, até ficar sem brilho. Porque eu sei que eu tenho excesso agora de pó e tem pouco eugenol. Então, essa é uma característica que a gente vê clinicamente, no laboratório também, na sua placa de vidro ainda, que ele tem uma quantidade interessante de eugenol, não tem eugenol em excesso, tá? Então, assim, mas principalmente para inibir a polimerização da resina, a gente usa resina quase para tudo, para qualquer restauração, praticamente para várias restaurações diretas, e quando vai para restauração indireta, geralmente vai fazer uma cerâmica que depende de um cimento resinoso. Então, assim, isso tem deixado o OZE um pouquinho de fora, né? Um pouquinho sendo abandonado. Então, muitas vezes é mais interessante utilizar o ionômero de vidro do que o OZE, tá? Mas a gente acaba perdendo um pouco dessas características de ser anti-inflamatório e sedativo para a polpa que o eugenol tem, tá? Então, vamos lá. Propriedade. Excelente selamento, irritante próximo à polpa e anódido se empregar à distância, muito eugenol é tóxico. Anódido é o fato de ser sedativo também. Tempo de presa, resfriamento da placa diminui a reação de presa e quanto maior a relação pó e líquido, menor o tempo de presa. Quanto mais pó, menor o tempo de presa. Agora, é um tempo de presa bem tranquilo, assim, é um material que dá trabalho, que você gasta energia para manipular na mão, tudo, mas é um material que você tem muito tempo até de presa, porque depende de umidade também para tomar presa final. Então, você depende do contato com a saliva, com a água, na placa de vidro você não vai ter. Então você consegue manipular. Pô, cansou o braço, tem que fazer força, descansa um pouquinho, depois volta. Então, tranquilo de manipular. Tranquilo mais ou menos, já, mas tem tempo, né? E a classificação do OZE, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Pô, Fábio, tem que decorar isso? Pode cair em prova, cair na prova da FRJ. É fácil decorar? Claro que é fácil decorar. Por quê? Você vai lembrar o quê? O maior clube do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então a gente chega aqui, ó, tipo 1, tipo 2,
cimentação provisória ou cimentação definitiva. Começa com C. Tipo 3, restaurações provisórias e base. A maioria que é utilizado. Começa com R. E tipo 4, forramento. CRF, Clube de Regatas do Flamengo. Maravilha, gente. Segue o líder. Pode seguir o líder. Assim, eu sei que eu estou no passado, né? Eu estou gravando essa aula hoje. O Flamengo é líder, mas eu tenho certeza que quando você estiver assistindo essa aula, o Flamengo continuará líder, quiçá com mais pontos de vantagem do segundo colocado. Segue o líder, é isso que tem que seguir. Segue o líder aqui, então, na classificação do OZE. Lembra, tipo 1, tipo 2, cimentação provisória e definitiva, tudo com C. CCRF, Clube de Regatas do Flamengo. Vai acertar. Se você for torcedor do Vasco, tentar botar aqui, vai errar. Botar CR, VG, vai errar. Botar FFC, Fluminense Football Club, vai errar. Não adianta. Vai pelo Mengão. Segue o líder que vai dar certo.